tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje com algumas ideias aí para brincadeiras bíblicas. Exatamente, brincadeira para crianças do Ministério Infantil. Então, como que vai ser aí a nossa primeira brincadeira? Mas não esquece, antes de começar, olha, deixa aí a sua curtida e dá esse apoio aí para o canal e abençoa a minha vida também, tá bom? Então, vamos lá? A primeira brincadeira se trata da Arca de Noé. E então a ideia é a seguinte, é você pegar pratos descartáveis e colocar então figuras dos animais que tinham na arca, né? Escolhe alguns aí e você então vai espalhar pela sala, vários animaizinhos. Só que esses animais, eles podem ser em preto e branco, ou seja, para colorir, e você então, né, já deu a sua aula, você vai passar essas gravuras para as crianças, elas é que vão colorir. Depois de colorir, você então vai colocar nesses pratos. Você pode ter essa ideia, né? Você pode fazer assim, ou você simplesmente pode já colocar os animais, né, bonitinho, já colorido, já espalhado, como se fosse aí a temática da aula que você vai preparar, o que você já preparou, né, que você vai dar. E então, você vai poder disponibilizar essas outras gravuras de animais para as crianças pintarem. Depois que elas terminarem e você for fazer então uma brincadeira ou a confirmação, né, do entendimento do conteúdo, aí sim você vai pedir para que a criança escolha um desses animaizinhos e então no verso desses pratos você vai ter atividades que cada uma terá que realizar ou responder. Tá? Aí vai ficar de acordo ao tema que você já preparou. E aí você coloca para elas, né, fazer um reforço aí do conhecimento. A segunda e a terceira brincadeira são bem parecidas. Por quê? A primeira trata-se do Rio Jordão, quando você vai falar aí sobre a história de Josué e quando eles tiveram que atravessar o Rio Jordão. E então, para que isso se materialize para as crianças, você então vai formar as pedras e você vai fingir, né, colocar aí, delimitar um espaço na sala, justamente dizendo que é o Rio Jordão e colocando essas pedras para que as crianças atravessem. Mas para que elas consigam atravessar esse rio, elas vão ter que responder algumas questões da lição que você já passou para elas. A terceira, Pedro e Jesus, quando Pedro anda sobre o mar. E Pedro conseguiu andar sobre o mar, por quê? Porque ele teve fé. E é justamente o que você vai falar com as crianças, né? Você vai estar trazendo esse estudo e falando da importância da fé. Mas quando nós não temos fé, nós afundamos. E então você vai materializar essa lição, justamente colocando as pegadas e fingindo que ali é o mar. E as crianças vão precisar atravessar sem afundar. Mas para isso, a professora vai colocar algumas atividades conforme a lição estudada, a qual a criança precisa responder. Estudar a lição, né? Então a professora, né, prepara aí as questões de uma forma que seja bem clara para a criança, para que ela não se confunda, e a ideia é justamente que ela consiga responder todas as questões. Mas se não conseguir, a professora vai tirar uma pegada e vai ficar muito mais difícil ele atravessar. Então, a depender de como for correndo aí essa situação, ou ele consegue atravessar sem afundar o mar, ou seja, colocando a fé dele em ação, ou infelizmente ele vai afundar. Então é interessante que essa brincadeira você repita mais vezes, tá? Em outras atividades falando sobre o mesmo tema, para que a criança então ela se sinta reforçada, né, e fortalecida e também animada a estudar e saber, né, ter o conhecimento da importância de realmente aprender e praticar a palavra do Senhor. A quarta brincadeira é a grande pescaria e você então vai, né, contou a história onde Jesus, né, com os discípulos, onde eles pegam muitos peixes e você da mesma forma vai preparar um ambiente com vários peixinhos
com questões onde as crianças vão precisar pescar esses peixinhos. E assim que elas pescarem, elas precisam também responder às questões que o professor vai então ter colocado de acordo à lição que foi ensinada, tá certo? E por último, a quinta questão é em relação ao pecado. E aí vai ser mais, você vai precisar aí de um biscoito, né? Toda criança adora biscoito recheado, não é mesmo? Então, a depender da sua turminha, você já deu aí a lição sobre o pecado, você vai falar que o pecado é muito atraente, né? Na verdade, a gente peca por quê? Não é porque o pecado é ruim, é porque o pecado é gostoso, né? Tem certas coisas que a gente não deve fazer, mas a gente faz porque a gente gosta, porque a gente busca, a gente encontra um prazer nele, mas que nem tudo que tem o prazer e o gostar é algo que Deus aprova. Deus não aprova porque Deus nos ama e Ele sabe o que é bom para nós, porque na verdade o pecado ele nos engana, né? Por isso ele tem aquela aparência, né, de algo bom, mas a gente precisa saber discernir, porque tudo que Deus faz nos é prazeroso, mas nem tudo nos convém. Tem coisas que nós não devemos colocar em nossas vidas. Então, já que você já deu aí, né, já falou sobre o pecado, para também trazer isso aí à vida, né, para materializar isso na vida das crianças, o que que você vai fazer? Você vai preparar uma bandeja com biscoitos recheados, né, o que as crianças gostam, só que você vai colocar no meio sal. E então, parece, né, cruel, na verdade, mas não é não, gente. É porque eles precisam entender, né? Por quê? Porque quando você estiver preparado, aquela bandeja, os meninos vão estar ali aguados, né, querendo comer aquele biscoitinho. Coloca bastante sal. Por quê? Porque quando eles colocarem na boca, que mastigarem e deixa a lixeira, né? Porque eles vão cuspir aquilo fora. Não é para comer. Você sabe que tem sal. Então você vai realmente, porque se tiver alguma criança assim, né, que realmente queira, mesmo assim, limpar o biscoito, querer comer o biscoito, não deixa. Tem que cuspir fora. Mas eles precisam entender que o pecado é assim, da mesma forma que eles tiveram assim, aquele apetite, aquele desejo de comer aquilo que eles mais gostam, aquele biscoito gostoso, né? Mas que, na verdade, quando eles colocaram na boca e teve aquele gosto, né? Que não era a aparência realmente, né? A aparência era boa, mas o sabor não era. É igual ao pecado. O pecado, ele tem uma aparência boa, mas o final dele realmente não é algo bom. Não é algo que merece a nossa atenção. E então, porque eu não sou muito mal, o que é que a gente vai fazer, professor? A gente então vai abrir o outro pacotinho de biscoito recheado e aí você vai entregar para as crianças. Esse pode. E aí você distribui. Então você vai precisar de 2. Ou a depender da quantidade de crianças que você tem em sala, tá bom? Então, essa as nossas 5 atividades bíblicas, né? Brincadeiras bíblicas para o Ministério Infantil. Eu espero que você tenha gostado de alguma. Deixa aqui nos comentários qual das 5 você achou mais interessante, qual das 5 você pretende aplicar aí no seu estudo, na sua lição. E outra, se você é professor do Ministério Infantil, conhece gente que é do Ministério Infantil, mas que precisa dar uma reciclada, existe aqui uma playlist de um curso de 10 aulas do Ministério Infantil, para você se aperfeiçoar, para você lembrar, para você realmente, né, aperfeiçoar aí o seu conhecimento, tá? Tá disponível para você gratuitamente. Então aproveita aí e, gente, me abençoa. Não esquece, deixa a sua curtida, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.